Se vocês estão felizes, estão contentes por ter vindo à casa de Deus, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a mensagem que eu tenho hoje, que eu trouxe hoje, ela fala sobre cidadão do céu. Só que antes eu gostaria de contar um episódio que aconteceu comigo. O mês passado, eu fui a Taubaté, na casa do meu filho. Eu tinha sido convidado para pregar num pequeno grupo que eles realizam na sexta-feira. E outra vez também, antes disso, eu já fui lá com esse mesmo propósito também, de pregar nesse pequeno grupo na sexta-feira. E ao chegar, quando deu as 8 horas, o momento, deu um recado que não ia haver pequeno grupo. Eu fiquei triste, falei, eu vim de longe, eu queria trazer essa mensagem para esse pequeno grupo, mas seja feito a vontade de Deus. E me conformei, no sábado fui para a igreja. E já nessa vez agora, o mês passado, a mesma coisa, era para me pregar no pequeno grupo a sexta-feira. Já era mais ou menos 7h30, eu estava na porta, na casa do meu filho, conversando, ali falando da palavra de Deus com o cunhado dele. Estava conversando um assunto muito importante, quando chega o vizinho do meu filho. Parou com o carro ali perto, aí o meu filho já correu lá e falou para ele, olha, aquele é meu pai, que eu sempre falo para o senhor do meu pai. Aí ele veio rapidamente para me conhecer. E ele me saudou ali e começou a ouvir um pouco das palavras que eu estava falando. Ele disse, olha, eu vou entrar, mas eu gostei muito do que o senhor está falando aí, e eu gostaria de amanhã ter uma conversa com o senhor, gostaria de continuar essa conversa, que o senhor viesse falar comigo sobre isso. Eu falei, louvado seja Deus. Fiquei muito feliz com isso e passei a noite ansioso para que passasse logo para eu conversar com esse homem. Eu não sabia quem era. Quando eu esqueci de dizer, não houve pequeno grupo, porque a mãe da dona do pequeno grupo faleceu naquele momento, antes de começar o pequeno grupo. Aí eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Já 2 vezes eu venho para pregar e eu não consigo pregar. Então, não houve culto na igreja no sábado por causa da morte dessa senhora. Então nós fomos para uma outra igreja. E quem pregou foi uma pessoa que eu dei estudo bíblico e se batizou aqui nessa igreja. O Ederson, ele que pregou. Quando ele terminou a pregação, eu pedi a palavra e falei para a igreja. Falei, o apóstolo João, ele falou em 2 João 4, não há maior alegria do que essa, de meus filhos andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E eu disse para a igreja, eu nesse momento, eu estou sendo igual a João. Não há maior alegria em meu coração, em eu ter dado estudo bíblico para esse rapaz, e hoje eu estou aqui na igreja para ouvir ele pregar aqui na frente da igreja. Foi muito bonito isso. Quando eu voltei, almoçamos, sentamos lá fora, começamos a cantar hinos, falar da palavra de Deus. Aquele vizinho saiu e veio desconfiado, veio com quem não quer nada. Foi chegando, e quando eu vi ele, já falei, o nome dele é Sofonias. Aí eu falei, seu Malaquias, vem aqui por favor. Aí ele, Sofonias. Eu falei, é a mesma coisa, é nome bíblico. Aí ele veio, eu falei, vem aqui que nós estamos falando um pouco da palavra do Senhor. Aí ele, olha, eu estou saindo, eu vou para Itapema. Eu falei, mas o senhor sabe que onde tem 2 ou 3 reunidos falando em nome de Deus, ali Deus está presente. O senhor não vai querer sair agora sabendo que Deus está aqui conosco. Aí ele falou, não, mas já veio rapidamente
e já puxamos uma cadeira para ele sentou, e ele disse que ia ficar 10 minutos. E nós ficamos 2h30 conversando ali na palavra de Deus. Esse homem ficou maravilhado. Quando ele levantou, eu disse: o senhor ainda vai para onde o senhor disse que ia? Ele falou: aqui eu encontrei muito mais do que o que eu ia buscar. E eu gostaria que o senhor fosse na minha casa para falar para mim sobre a lei de Deus. O que mais eu falo é sobre a lei de Deus. E eu falei, ele disse que era domingo eu ia na casa dele. Isso era sábado à tarde. Aí eu falei: por que não hoje à noite? Aí ele falou: é um prazer para mim. Então, quando foi às 8 horas, eu fui na casa dele. Irmãos, quando eu entrei na casa dele, na sala tinha um púlpito e uma Bíblia muito bonita em cima, aberta. Uma estante cheia de Bíblia, cheia de livros. Eu comecei a olhar. Aí eu já fui direto na Bíblia, que eu achei a Bíblia muito bonita. Falei: mas que coisa linda essa Bíblia. Aí eu me sentei no sofá, ele chamou a esposa veio, sentou também, nós começamos a falar da palavra de Deus. Quando eu falei a metade do tempo, ele disse assim: irmão, se o senhor me convencer, através da palavra de Deus, que é preciso guardar o sábado, a partir de hoje eu vou começar a guardar o sábado. Aí os meus olhos encheu de água. Aí eu falei: o senhor vai ser convencido, porque não é eu, é a palavra de Deus que está aqui em nossa mão. Aí eu continuei falando. A esposa disse: olha, irmão, eu gostaria de lhe fazer perguntas. Eu disse: por favor, irmão, faça as perguntas. Eu queria lhe perguntar sobre por que os discípulos de Jesus colheram espiga no sábado, por que Jesus curava no sábado, por que Davi comeu os pães da proposição ali e não foi castigado por Deus. Eu falei: irmã, eu vou esclarecer tudo para a senhora. Foi muito bom a senhora falar. Aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ele, para ela, respondendo as perguntas. Aí quando eu levantei, falei: agora eu vou embora, fiz uma oração. Quando eu ia saindo, aí ele veio com a Bíblia e falou: irmão, essa Bíblia é sua. Aí me deu a Bíblia que eu disse que era muito bonita, que estava no culto. Essa Bíblia é sua. Aí eu fiquei meio perdido, sem saber. Eu falei: meu Deus, eu vou receber a Bíblia, eu vim falar da palavra de Deus com o homem e pegar essa Bíblia, que deve custar uma fortuna. Aí ele: é sua, irmão. Foi Deus que mandou o senhor vir aqui. O senhor me abriu a mente, irmão. Aí na Bíblia estava escrito: ao irmão Emílio, com muito carinho, do pastor Sofonias. Eu falei: olha, o homem é pastor. E ficou na igreja de Taubaté, estava marcado para me pregar 3 sábados à frente daquele em que eu estava. 3 sábados. Aí eu aproveitei, chamei o Sofonias e falei: Sofonias, eu vou pregar na igreja aqui em Taubaté daqui a 3 sábados. E eu gostaria que o senhor fosse lá na igreja para ouvir a pregação. Eu falei assim um pouquinho meio desafiado, porque ele é construtor de obra. Construtor. Eu falei que construtor, porque ele sabe, ele parar não é fácil. Mas eu fiz o convite. Aí ele me disse: irmão, eu posso ter o compromisso que for, mas no sábado eu paro e vou ver o irmão pregar na igreja. Aí eu falei: louvado seja Deus. Aí eu vim para cá. Aí passou 1, 2, o terceiro, e eu orando a Deus para que ele fosse. Chegou o dia, eu fui para a igreja. Quando chegou o momento que eu tomei a palavra, ele ainda não tinha chegado. Quando eu tomei a palavra, saudei a igreja, chamei a minha esposa e cantamos uma mensagem, um louvor. Nós estávamos na mensagem cantando, ele chegou com a esposa. Eu acredito que ele nem ouviu bem a mensagem, porque ele chegou e se ajoelhou na da esposa e ficaram orando, e eu cantando mais a minha esposa, não terminamos de cantar, ele também levantou e se sentou. Aí eu falei para a igreja sobre o pastor Sofonias que estava ali. A igreja toda saudou ele com muita alegria.
E eu quero dizer para os irmãos que foi uma bênção maravilhosa. Hoje, irmãos, hoje eu estava esperando ele vir aqui com meu filho. Eu não sei, eles não falaram que vinha, mas meu filho disse que ia me fazer uma surpresa e eu achava que era ele que ia vir junto com meu filho. Mas não foi possível. Mas eu quero que os irmãos orem por ele, por esse pastor Sofonias, para que ele receba essa mensagem fixe em seus corações, para que ele possa levar a mensagem à igreja dele. Ele já me pediu para mim pregar na igreja dele e levar essa mensagem que eu levei para ele. Eu disse, mas pastor, nem todos querem aceitar quando a gente fala da lei de Deus. Ele falou, não importa. O que importa é que você vai falar o que a palavra de Deus está dizendo. Aí eu falei, pode me chamar que eu vou. Ele falou, vou lhe buscar e vou lhe levar em casa. Eu quero que o senhor venha pregar na minha igreja. Eu falei, louvado seja Deus. Agora, irmão, nós vamos entrar no estudo. O estudo é cidadãos do céu. Aqui nós temos uma pergunta, o que devemos fazer para ser cidadão do céu? Vamos ver o que diz 1 Samuel 15. Samuel 15, 22. Para nós ser cidadãos do céu, o que nós precisamos fazer? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Então aqui Samuel está dizendo que o prazer de Deus é em que nós obedeça a sua palavra. E se nós obedecermos a palavra de Deus, nós com certeza seremos cidadãos do céu. Aqui no Velho Testamento, Samuel falando isso, agora nós vamos ver o que Jesus fala também para nós. Em Mateus 7, 21. Aqui em Mateus 7, 21, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vocês perceberam que tanto no Velho Testamento como no Novo, a palavra o conselho é nós fazer a vontade de Deus para poder nós ser cidadãos do céu. Muitos dizem que está com Jesus, está na graça e não precisa guardar o mandamento de Deus. É um equívoco terrível, meus irmãos. É um equívoco terrível. O próprio Jesus está dizendo, não adianta vocês estarem falando Senhor, Senhor, mas é preciso fazer a vontade de meu Pai. Vamos ler o 22 também. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Interessante, irmãos. Hoje, o foco das igrejas hoje é milagres. Veja bem. O foco das igrejas hoje é fazer milagre e prosperidade, saúde e expulsar demônios. Jesus nos advertiu sobre essas coisas. Vamos ver. Tem muitas pessoas que frequentam outras religiões e quando nós falamos da palavra de Deus, eles falam que a nossa igreja não expulsa demônios. Interessante.
Eles acham que o expulsar demônio faz deles cidadão do céu. E expulsar demônio não faz da pessoa cidadão do céu. Nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 11. Expulsar demônio não nos faz ser cidadão do céu. Mateus 24, 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pois a lição foi falada sobre os enganos do anticristo. Então, agora, aí mesmo nós lemos o versículo 24. 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, você liga a televisão, você vê as igrejas só fazendo milagre, expulsando demônios e fazendo milagre. Pessoas dizendo, levantou mais um paralítico aqui, e o outro dizia, eu não podia levantar a mão, agora estou levantando a mão, eu não podia me abaixar, agora eu me abaixo e levanto. É o que nós vemos hoje. E essas igrejas não falam em salvação, irmãos, só falam em prosperidade e saúde, mas a salvação não fala. Então aqui diz que profetas iam enganar a muitos com seus milagres. Operar milagre e prodígio não é ser cidadão do céu. O que Paulo fala sobre prosperidade? Vamos ver o que Paulo fala sobre prosperidade. Em 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. O povo está correndo para as igrejas em busca de prosperidade. O apóstolo São Paulo nos adverte sobre essa prosperidade. 1 Timóteo 6. Do 7 ao 10. Ele fala aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que aqui está falando sobre a riqueza? Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra nós sermos ricos. Deus não quer que nós deposite a nossa confiança na riqueza que temos. Mas o dinheiro, ele faz a pessoa ficar gananciosa. Quanto mais tem, mais ela quer. E acaba levando a pessoa à ruína e a perdição. Veja que Salomão também falou alguma coisa a esse respeito. Salomão falou em Provérbios 30, versículos 7 e 8. Provérbios 30. Salomão disse aqui, duas coisas te peço. Salomão pedindo para Deus: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza e nem riqueza.
dê-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Aqui Salomão, irmão, está dizendo: não me dê nem riqueza e nem pobreza, dê-me o pão que me for necessário. Nós, como filhos de Deus, devemos pedir a Deus a mesma coisa que Salomão está pedindo: dê-me o pão que me for necessário, Senhor Deus. Porque você está sempre lembrando de Deus. Se você está farto de todas as coisas, você esquece de Deus. Vamos ver o que diz em Marcos 10, 23 e 24. Marcos 10, 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Vocês viram aí, irmão, nós estamos falando sobre riqueza. Nós devemos pedir a Deus o pão que nos é necessário, porque é difícil entrar no céu aqueles que têm riqueza e confiam na riqueza, porque poucos que têm riqueza confiam em Deus. Mas aquele que confia em Deus, ele pode ter a sua riqueza normalmente. Que Abraão era um homem rico. Interessante, Salomão, que falou isso aqui, ele era um dos reis mais ricos que Deus estabeleceu aqui na terra. Então, ser rico não é problema para ser cidadão do céu, mas aquele rico avarento, aquele que confia no dinheiro, esse aí é difícil ele entrar no céu. Lucas, vamos para Lucas 10, 17 a 20. Lucas 10, vou prestar bem atenção nessa leitura, irmão, que é importante. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo... Veja bem, antes de nós terminar a leitura, Jesus, ele enviou 70, de 2 em 2, para pregar o Evangelho e anunciar a ida de Jesus àquela cidade, onde eles fossem. E Jesus deu autoridade para eles, autoridade de expulsar demônios, de fazer curas, milagres, ali em nome de Jesus. Aquelas pessoas que obedeciam à lei de Deus. Eles estavam com Deus, ouvindo, aprendendo com Deus, filho. Então agora Deus dá autoridade para eles de expulsar demônios. Agora nós continuamos a leitura. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então as pessoas ali estão dizendo, aqueles discípulos que voltaram, depois da missão que eles foram fazer, ele está dizendo: Jesus, nós estamos alegres, porque nós falava com os demônios, em teu nome os demônios saíam, obedecia a nossa palavra, porque nós expulsava eles em teu nome, e nós vimos, isso foi uma maravilha muito grande, Jesus, os demônios obedeceram humano, mas por quê? Porque era pela tua palavra, pelo teu nome, nós falávamos em teu nome. Vamos ver o que Jesus responde para eles?
Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então Jesus está dizendo: eu vi quando o inimigo, quando Satanás desceu do céu, foi caído, e eu sei que ele está aqui na terra, eu sei que ele vai tentar atrapalhar essa missão, por isso eu dei autoridade para vocês expulsar demônios. Mas, continuando, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Então Jesus está dizendo: não fique alegre porque você expulsa demônio, fique alegre porque o teu nome está escrito no livro do céu. Ou seja, fique alegre porque você é um cidadão do céu. Você veja, irmão, que tem igreja que diz que nós não expulsamos demônio. Eles estão alegres naquela igreja porque ali expulsa demônio. E nós estamos alegres aqui porque nós somos cidadãos do céu. Louvado seja Deus. Amém. Então aqui nós vimos que expulsar demônio não torna a pessoa cidadão do céu, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Se nós não tivermos o nome no livro do céu, não adianta fazer curas e milagres e expulsar demônio, porque não será reconhecido por Jesus. Vamos ver agora em Mateus, onde ela está, Mateus 7, 22 e 23. Muito interessante esse estudo. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, 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 porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Irmãos, veja aí as pessoas que trabalham mais no intuito de expulsar demônios, fazer curas e milagres. Nesse dia Jesus vai dizer para eles: eu não te conheço, afasta de mim. E ele vai insistir: mas Senhor, eu fazia milagres, curas, maravilha em teu nome. Imagina agora um pastor ouvindo de Jesus dizer: afasta de mim que eu não te conheço. Esses que têm feito tantas curas em nome de Jesus, pessoas que não podem se levantar, agora se levantando, que não pode se abaixar, expulsando demônio. Jesus diz: mas você afaste de mim. Mas Senhor, eu expulsava demônio em teu nome, eu fazia curas e milagres, eu falava da tua palavra, eu pregava, fazia oração, fazia visita às pessoas, e o Senhor não quer deixar eu entrar no céu. Eu fiz tanta coisa boa em teu nome. Ele diz: afasta de mim que eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Irmãos, se nós pensássemos um pouquinho, vamos saber o que significa praticar a iniquidade. O que Jesus está falando para aquele pastor, para aquele pregador que está dizendo que expulsava demônio, que fazia todo tipo de milagre em nome de Jesus. Jesus diz: afaste de mim porque você praticou a iniquidade. O que seria isso? O que será que ele fez? O que esse pastor fez que agora não é
aceito por Cristo Jesus. Em 1 João 3,4 nos fala. 1 João 3,4. O que é praticar a iniquidade? O que Jesus está falando para ele? João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pois não tem outra tradução? É a mesma? Por que tem outra tradução? Tem outra tradução? É a mesma. 1 João 3,4. A Denise é outra tradução. Qualquer que cometa pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Obrigado, irmão. Olha aí, vejam, meus irmãos, a mesma palavra, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, está dizendo: todo aquele que pratica o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Nessa tradução aqui, na minha tradução, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, irmão, transgredir a lei é pecado, e pecado é iniquidade. Então Jesus está dizendo para aquele pastor: você fez curas em meu nome, você expulsou demônio, você pregou o evangelho, você fez oração, mas você transgrediu a lei de Deus. Você transgrediu a lei de Deus, você não fez a vontade do Pai que está no céu. Interessante. Quem não guarda os mandamentos de Deus não faz a vontade de Deus. Vejamos em Deuteronômio 10:12. Deuteronômio 10:12. Aqui diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Interessante. Para o teu bem. Nós guardamos os mandamentos de Deus, não é para o bem de Deus, irmão. É para o bem de quem? É nosso bem. A Bíblia diz: guarda os mandamentos de Deus, que é para o teu bem. Veja o que diz o 14: eis que o céu e o céu do céu são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Veja bem, se Deus é o dono do céu e eu não fizer a vontade de Deus, como que eu vou entrar no céu? Irmãos, agora nós vamos mudar um pouquinho o rumo da pregação. Vamos para Salmo 15. Salmo 15. Nossa. Ainda não vamos mudar, não. Ainda é o mesmo rumo da pregação. Salmo 15, vamos ver. Vocês viram aí o que é o título em cima, Salmo 15? O cidadão do céu. Então vamos ver o que diz aqui. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
quem há de morar no teu santo monte? Aqui, a pergunta aqui que Davi está fazendo. Quem, Deus, é que vai morar no teu tabernáculo? Quem vai habitar no teu santo monte? Deus responde agora para ele. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Todas as que são cidadãos do céu, aquele que segue as orientações de Deus. Agora nós vamos mudar um pouquinho o rumo da pregação. João 20, do 11 ao 17. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados aonde o corpo de Jesus fora posto. João 20, do 11 ao 17. Então Maria, ela olhou dentro do túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Maria, ela percebeu porque ela viu literalmente que o túmulo estava vazio. O 13. Então eles, os anjos que ela viu, acho que eu não li o 12. E viu dois anjos vestidos de branco sentados a um corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-me: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Interessante aqui, irmãos. Quando Maria reconheceu Jesus, quando ele falou o nome dela, ele disse Maria, ela conheceu a voz dele e se virou e foi abraçar ele. E disse: mestre. Aí Jesus disse: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu não fui. A pergunta é: o que Jesus foi fazer no céu? Ele disse: vá e conte a meus irmãos que eu encontrarei com eles na Galileia. Jesus agora sobe para o céu. E ele passa pelos mundos que ele viu. Ele é saudado por Moisés, Enoque e Elias. Saudam Jesus e ele passa do segundo céu para o primeiro. E Jesus chega no céu
aquela alegria, uma alegria imensa dos anjos, glorificando a Jesus. E Jesus foi lá para quê? Para perguntar ao Pai. Jesus foi perguntar a Deus se o sacrifício foi aceito. Se com o sacrifício que ele fez, ele conseguiu salvar a humanidade de meio crime. Aquela expectativa, parou-se os anjos, os arcanjos, tudo esperando, olhando para o Pai para ver a resposta do Pai. E o Pai disse: sim, foi aceito, meu filho. Aí eles gritam de alegria: glória, aleluia, Senhor, Rei dos Reis. Vamos festejar, vamos fazer uma festa, a maior festa. E Jesus diz: não, eu ainda não posso festejar, porque se Jesus fosse festejar, fazer aquela festa, só seria salvo aqueles daquela época, daquele tempo. Nós não seríamos salvos. Jesus disse: eu ainda não posso festejar, porque falta você, falta eu. Se aquela festa tivesse acontecido, nós não seríamos salvos. Porque ainda faltava ele, faltava você. Agora eu convido o Roger para nos falar melhor sobre essa história. Em cântico. Deus abençoe.
orações.